Todo mundo do modelo, vai ser 5 minutos de fala inicial, depois uma rodada de pergunta entre as chapas, com 2 minutos de pergunta, 3 de resposta, 1 de réplica, depois perguntas da plateia, a gente vai repetir isso 3 vezes, se der tempo, se não 2, e depois 5 minutos de considerações finais para cada chapa. Vou passar aqui para a chapa Construção fazer sua apresentação. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Ana Laura, sou do 2º ano de Economia Noturno. Esse é o Bruno, do 1º ano de Economia Diurno, e o François, do 1º ano de Economia Diurno também. Queria começar falando com vocês qual que é a visão da chapa Construção acerca da política que deve ter para o centro acadêmico, porque eu acho que isso tanto ajuda a esclarecer o porquê que a gente está aqui, porquê que a gente está participando da eleição do centro acadêmico, quanto também ajudar os eleitores a entender, a diferenciar a política da nossa chapa para a política da chapa concorrente, a chapa Delta. Bom, a gente optou por concorrer enquanto oposição, enquanto alternativa, porque a gente tem uma visão diferente do que deve ser o papel da instituição do centro acadêmico aqui na FEA. A gente se entende politicamente diferente, tanto da gestão que a gente vê hoje no centro acadêmico, quanto a gestão que está se propondo ser também a nossa chapa concorrente aqui. E diferente como, assim, né? O que é política para a gente? Tentando ser o menos abstrato possível para a gente conseguir conversar. Política para a gente é tentar tratar e entender de questões públicas. E que público a gente está falando quando estamos pensando em centro acadêmico? Estamos pensando nos alunos aqui da FEA. Então, para a gente, numa visão mais simples, política para a chapa Construção é tentar tratar e entender demandas dos alunos daqui da FEA. É por isso, pensando nisso, que a gente não tem receio de bater muito na tecla, que é o que a gente está falando, de ter um centro acadêmico que presta serviço para os alunos, sem ter medo de que isso em algum momento signifique não ser um centro acadêmico politizado. Muito pelo contrário, a gente acha que a prestação de serviço ela é parte da política do centro acadêmico, ela é parte fundamental, tem que prestar serviço sim, tem que estar no dia a dia do aluno, ele tem que ser reconhecido. E a gente também não corrobora muito com essa visão de uma polarização de tipos de centro acadêmico, entre aquele formato de centro acadêmico que presta por pautar questões para a sociedade de maneira geral, ou aquele centro acadêmico que, por outro lado, exclusivamente só presta serviço para os alunos. Eu entendo a dificuldade das pessoas em colocar a gente em uma dessas posições, e essa dificuldade vem porque a gente não é assim que a gente entende o centro acadêmico. A gente acha que essas coisas elas estão intimamente relacionadas, e a gente não está em nenhum desses polos, porque para a nossa política, prestar serviço para o aluno é a melhor das chances que o centro acadêmico tem de fazer com que esse aluno tenha algum papel na sociedade, algum papel enquanto formação do melhor cidadão, para atuar na sociedade, para ser um futuro eleitor, um futuro profissional, que seja a escolha dele. Então, por isso que a gente não está se furtando e nem tem receio de pautar essa questão da prestação de serviço, porque prestar serviço para a gente também está muito vinculado a criar contextos aqui dentro da universidade, aqui dentro da faculdade, para as pessoas debaterem, para as pessoas terem a oportunidade de formar seu pensamento crítico, para as pessoas valorizarem os espaços democráticos, entenderem e respeitarem a importância de estar aqui, por exemplo, num momento como hoje, de trazer pessoas para debater e criar oportunidade para todo mundo ter a sua própria opinião, em vez de simplesmente a gente entregar aquela que a gente acha mais correta. Isso é a maneira como a gente acha que é a melhor das oportunidades que o centro acadêmico tem para conseguir formar cidadãos melhores e que eles consigam, de novo, minimamente valorizar na sociedade o papel que eles tiveram estudando 5 anos numa universidade que é pública. Então, bem esclarecendo, essa é a visão política da chapa Construção, e esse é o projeto que a gente tem de centro acadêmico. Olá, gente, eu sou o Bruno. A construção me mostrou que um novo olhar para a FEA. O novo olhar me mostrou que o processo de inclusão na faculdade não é feito por processos seletivos, e sim de uma forma que todos os alunos consigam ter representatividade, consigam se sentir incluídos dentro da faculdade. Em visto que é super necessário a gente ter essa visão, porque cada vez mais a FEA vai se tornar mais inclusiva. Novas diversidades vão entrar na FEA, e é super necessário a gente trabalhar em cima dessas demandas, visto que podem ser que elas tenham realidades diferentes que as nossas. E já foi muito claro o que aconteceu esse ano. Pessoas diferentes entraram na faculdade e têm suas
suas demandas diferentes do que já era de costume. Visto isso, é necessário que todos os feanos consigam realizar seus sonhos, não sejam barrados por questões acadêmicas mal geridas, tenham seus sonhos barrados por essas questões, entende, gente? Eu gostaria de verdade que nesse novo público feano, essa nova diversidade, consiga ter chances iguais, como é necessário, tipo, o ingresso também, enfim, gente. Desculpa. Não, foi bom, não. Mas então... É que tá perto, tipo, segura. Tem que colocar mais longe a caixa de som, tipo... tá, tudo bem. Mas aí... Alô, tá funcionando? Mas então, quando a gente fala exatamente que a prestação de serviço é política no centro acadêmico, é porque isso daqui é um modo que a gente tem de atuar junto dos alunos. E por isso a gente não pode ficar só no discurso, a gente tem que ir para uma coisa que é pragmática, a gente tem que trazer uma agenda política factível aqui para dentro da faculdade. Eu acho que nas nossas propostas, nada se torna isso mais claro do que nossas propostas de permanência, certo? A questão da permanência... tá. Aqui, pode começar o tempo. Mas agora tem 5 segundos. Ele já tinha contado o tempo. Faltava 20 segundos que eu estava falando dele. Mas continua. Bom, tudo bem. Porque a gente precisa pensar nessas questões de uma maneira mais pragmática possível, certo? A nossa questão de permanência é exatamente como a gente chegar e trazer o serviço para as pessoas. É pensar em trazer o acadêmico para perto da vivência de todo mundo e ter uma área acadêmica que pense em exatamente todas essas questões. É a gente pensar em identificar quem está precisando realmente das coisas aqui dentro da faculdade. Já está precisando dessas coisas aqui dentro da faculdade e principalmente a gente fazer uma articulação junto a toda a faculdade para a gente ir atrás dessas questões. Obrigada, eu vou passar para a Chapa Delta. Você tem 30 segundos a mais também para ter igualdade de tempo. Oi, eu sou a Beca, eu sou do 2º ano de Economia Diurno e eu compus a gestão Aquarela. Meu nome é Felipe, eu sou o 1º ano de ADM Diurno, eu entrei no meio da gestão Aquarela. Meu nome é Gabriel Garrote, eu sou de Economia Diurno, 1º ano, e por opções pessoais eu não entrei na gestão Aquarela. Em primeiro de tudo, a gente gostaria de saudar o espaço, a gente acha que é muito importante ter toda essa movimentação e toda essa mobilização em torno das discussões sobre o que queremos para a FE, o que queremos para o centro acadêmico. É muito importante que todos os feanos se aproximem dessa discussão, porque ela diz respeito ao que todos nós vamos ter na faculdade, assim. E, nesse sentido, ver a meia-lua cheia desse jeito para ouvir e poder falar também, fazer perguntas, é muito importante e só tende a fortalecer o processo democrático que vai se concretizar nas urnas semana que vem. Sim, e antes de a gente começar a falar nossas propostas aqui na FE, a gente tem que entender que a FE ela não está sozinha da cidade universitária. A gente está num contexto USP, que é um negócio mais amplo. Por exemplo, esse ano a questão do SISU pesou bastante no movimento estudantil, porque ano passado a gente conseguiu fazer com que o SISU fosse uma forma alternativa de ingresso aqui dentro da FE. Isso não aconteceu de uma forma isolada. Várias faculdades daqui dentro da USP, Sanfran, a MED, conseguiram fazer isso também. Então, tem todo um contexto amplo que a gente tem que analisar e tem que analisar para poder entender o nosso contexto da FE. Tem a questão também das cotas sociais, raciais, que foi uma questão muito forte esse ano, que, infelizmente, a USP foi uma das últimas universidades públicas aqui do Brasil que conseguiu fazer isso, mas a gente tem que, antes tarde do que nunca, né? Porque a gente tem que saudar isso. Foi uma conquista muito importante do movimento negro, mas também do movimento estudantil no geral. E a gente também tem que pautar a questão, infelizmente, da crise orçamentária. Ainda estamos numa crise aqui dentro da USP e isso chegou aqui dentro da FE. A gente pode perceber que tem alguns discursos que já estão escassos, muitos professores estão indo embora para outros institutos e a gente tem que entender que isso também não é só aqui na FE, tem vários lugares que está acontecendo isso e a gente tem que articular junto com o movimento estudantil todo da USP para poder entender e para poder fazer propostas mais efetivas aqui nos próximos anos. Bom, gente, primeiro avisar que eu fico um pouco nervoso de ouvir minha voz saindo de uma caixa de som, mas eu prometo que não vou cantar para vocês dessa vez. Eu acho que fica uma diferença muito clara até em concepção de política, né? Porque minha fala preparada é falar que a gente tem que politizar os espaços aqui da FE para conseguir levar as demandas estudantis e fazer com que a voz estudantil seja ouvida. Mas para mim, política, para mim não, né? Para a chapa, política não é simplesmente ouvir os alunos e prestar serviço para eles. É muito mais que isso, é a construção de um espaço público. Então,
Eu acho que é importante a gente valorizar os processos e os espaços que a gente tem para discutir política dentro da universidade. Esse próximo ano ele é muito importante porque marca uma entrada muito maior de setores da população que não estavam acostumados e não estão acostumados a poder ter esse espaço dentro da universidade. E acho que é um ambiente muito fecundo para a gente investir na permanência e tudo isso, e também acaba sendo fecundo para participar das disputas envolvidas, que vão estar presentes em todos os cantos, porque a construção de espaço público não é feita só de fins, mas do processo, e o processo envolve disputa, o processo envolve dar voz para os estudantes, o processo envolve a gente levar as pautas estudantis sem medo de uma diretoria que, sem dúvida, não vai concordar com a gente 100% do tempo, não vai estar disposto a colaborar com a gente 100% do tempo. É importante que a gente faça a nossa voz ser ouvida, porque a gente tem que conquistar mais espaços e não só, além de defender os que a gente já tem hoje em dia. Bom, acho que quando a gente está falando da nossa chapa e o que elas propõem um projeto de universidade que é a continuação de um projeto progressista de universidade que vem sendo feito nos últimos anos aqui na FEA. E a gente teve diversas conquistas, como a entrada de alunos pelo SISU, a disputa por cotas e a mobilização dos estudantes em torno de pautas centrais para o movimento estudantil como um todo. Então, eu acho que existe sim uma continuidade de projeto, no sentido de que esse projeto progressista não se encerra em 1 ano ou 2, mas ele é feito paulatinamente e a gente tem que continuar a conquistar os nossos espaços, que são de direito dos estudantes aqui, sempre atentos a todas as demandas que vêm não só de dentro da USP, dentro da FEA, mas de toda a sociedade, para a nossa universidade, para a nossa faculdade. A gente gostaria de pontuar que toda essa articulação política, ela não se vê em nenhum momento desencilhada de uma prestação de serviços eficiente e que atinja de fato os alunos. É importante que essa questão, as monitorias, qualquer tipo de prestação de serviço venha vinculada a esse projeto, porque a gente entende que mesmo sendo preciso lutar, e acho que isso é uma coisa que a nossa chapa defende fortemente, pelas medidas institucionais no campo da permanência, é importante ter uma gestão de centro acadêmico eficiente que consiga prestar os serviços, prezando sempre pela pauta política que ele pauta. Bom, muito obrigada. Vou passar agora para a chapa Delta fazer o sorteio dessa ordem agora, para ver quem vai fazer as perguntas primeiro. Gente, mas isso daqui tá marcado. Então vou passar para a Delta fazer a pergunta. Vocês têm 2 minutos para a pergunta. Vou pedir para ficar atento com o tempo, vou fazer o sinal de 30 segundos, tá? Nos órgãos colegiados é onde o centro acadêmico consegue entrar em contato diretamente com a diretoria para trazer as demandas dos feanos nos âmbitos deliberativos da faculdade. Infelizmente, os interesses da diretoria nem sempre são de acordo com os interesses dos estudantes. Basta nos lembrarmos da tentativa de impedir as aulas do cursinho em 2015, de diminuir o espaço da vivência e os produtos lá vendidos, ou a implementação de catracas e câmeras de segurança na FEA. Isso sem contar a falta de diálogo, através da manipulação do espaço da congregação, quando tentamos, como gestão Aquarela, discutir cotas raciais este ano. O CAVC buscou introduzir a discussão de reavaliação do sistema de ingresso, que culminava na inclusão de cotas raciais, como foi previsto pela decisão do ano anterior. Todavia, a diretoria se recusou em criar espaço para tal, escolhendo pela não rediscussão do assunto no primeiro semestre de 2017. Todas essas são pautas muito importantes para a coletividade dos estudantes e exigiram muita reivindicação e embate para que o resultado das negociações fosse favorável para o corpo discente. Em sua carta-programa, vocês adotam uma postura de diálogo com a diretoria, sem caracterizar exatamente como este aconteceria, ou melhor dizendo, até que ponto vocês estariam dispostos a abrir mão dos interesses estudantis em prol de uma boa relação com a diretoria. Gostaríamos que vocês explicassem o que entendem como esse diálogo.
3 minutos de resposta, eu vou avisar quando faltar 1 minuto e 30 segundos. Então, só, pelo que eu entendi, a pergunta para a gente esclarecer melhor qual é a nossa postura perante a diretoria. Para a gente é bem simples, gente. A nossa postura de diálogo, quando a gente fala que é postura de diálogo, a gente acredita que antes do dia da votação existe um período gigante também de diálogo e de trato com a diretoria por meio de informações, por meio de conversas, para que a gente consiga convencer quem precisar ser convencido, para que no dia da votação a gente consiga atingir os resultados que a gente queira. É isso que a gente quer dizer com diálogo. Então, é claro que não estou dizendo que esse é o único tipo de política existente, longe disso, mas pela nossa visão do que é do comportamento da diretoria aqui na FEA, pela nossa experiência aqui, pelos próprios casos que a Beca citou, a gente acredita que talvez seja provavelmente a maneira que a gente consiga ter a maior chance de sucesso. São pessoas, quem compõe os órgãos colegiados, a maioria dos votantes aqui são pessoas muito apegadas a dados, a fatos. Elas exigem relatórios, exigem produção de documentos para que elas possam analisar previamente, formar sua opinião, debater uma vez, voltar a conversar com os votantes de novo, marcar quantas conversas forem precisas para que a pessoa tenha a oportunidade de formar a opinião dela e a gente exponha a nossa e falar, olha, a gente acha que essa é a melhor decisão possível para ser tomada em relação a catracas ou em relação a qualquer outra pauta que esteja em questão aqui na FEA, por causa disso, apresentando fatos, apresentando o nosso argumento, conversando sistematicamente, quantas vezes precisar, antes do período do dia da votação, para que no dia da votação a gente evite uma situação de surpresas. E aí, de novo, não é o único tipo de política possível. Entendo a postura da última gestão, mas esclarecendo a pergunta que foi feita, é isso que a gente entende por diálogo. É uma construção mesmo perene de conversa com as instituições da FEA. Não, e é exatamente isso. O que a gente tem que encarar como o nosso objetivo dentro da política aqui dentro é o seguinte: a gente tem uma pauta. Nós somos uma chapa eleita com mandato político. Então nós apresentamos essa pauta aqui para a faculdade, a gente gera a discussão, mas junto à diretoria, a coisa principal que a gente tem que fazer é uma articulação pragmática, sabe? A gente tem que conversar com cada um dos professores, ver quais são os pontos que eles são mais sensíveis a, para que a gente consiga, e de maneira mais efetiva possível, avançar nossas pautas, sabe? Não é uma questão de fazer uma oposição desmedida à diretoria em questões que a gente não precisa fazer, sabe? É tentar ao máximo fazer a construção conjunta, 20 segundos? Tentar ao máximo fazer a construção conjunta junto deles de visões, mas também apelar para todos os caminhos possíveis caso a gente precise disso, sabe? É utilizar principalmente também a força das entidades aqui dentro da faculdade para que a gente consiga levar pautas que são de toda a faculdade mesmo, como por exemplo a nossa proposta de conseguir bolsas de estudo via fundo patrimonial por meio de instituições, fundações, empresas lá de fora, aqui para dentro da faculdade, sabe? É utilizar todos os meios que a gente tem para articulação e não simplesmente fazer oposição direta. Obrigada. Um minuto de réplica da Chapa Delta. Bom, vou tentar ser breve porque tem bastante coisa para dizer. Primeiro, eu acho que assim, a gente durante a gestão Aquarela foi feito sim o trabalho além das votações, não se encerrava durante a reunião. Foi feito um trabalho pela Comissão de Formas Alternativas de Ingresso, que elaborou um relatório sobre a introdução de cotas na universidade. Então, acho que é isso. E pensar que os fatos não dizem muito por si só, na verdade. Acho que é um pouco isso. Queria reforçar que outro espaço também que é muito importante a gente pensar no diálogo é a questão da vivência, assim. Até que ponto você pode ter um diálogo com a diretoria aberto se a diretoria chega nos órgãos colegiados, como aconteceu esse ano, com um termo que vai simplesmente proibir os serviços, assim. E mesmo isso, nesse momento, acho que é um exemplo bom de um momento que teve articulação fora, assim. A proposta de um novo termo, a adotação do termo que foi aprovado. E, assim, acho que é importante ter em vista, assim, até que ponto vai o diálogo, até que ponto vai manter o espaço da vivência aqui. Agora eu vou passar para... mais uma pergunta agora da Chapa construção para a Chapa Delta, mesmo formato, 2 minutos, aviso quando estiver faltando. Bom, gente, eu queria, aproveitando que você...
Eu queria começar falando que já não é minha primeira experiência no movimento estudantil e estou muito feliz que é o primeiro espaço desse, por exemplo, que eu estou compondo, em que a gente que a gente tem um projeto de andamento de implementação de cotas sociais e raciais na universidade. Eu acho que pessoas que já estiveram nesse debate sabem como que isso é uma coisa, uma conquista imensurável, assim, uma coisa que eu gostaria de dar ênfase. E eu acho que é justamente por isso, por esse projeto que está em implementação, que todo mundo já mencionou aqui, do contingente de alunos vindos de escola pública que a FEA vai abrigar a partir do ano que vem já, que a gente gostaria de pautar muito a questão, perguntar para a Chapa Delta sobre as propostas da questão de permanência, especificamente em 2 pontos que foi o que a gente identificou que tem mais de novidade em relação aos programas das gestões anteriores, que é a questão do fundo patrimonial e a questão do AMIFEA. O fundo patrimonial, vocês falam que vocês pretendem obter recursos a partir dele para financiar bolsas de estudos para os alunos aqui dentro da FEA, mas ele também nunca aparece como uma prioridade, porque as bolsas são apenas um dos 4 ou 5 destinos que vocês pretendem dar a partir dos recursos do fundo patrimonial. Queria também ressaltar como vocês pretendem fazer isso efetivamente, porque a gente sabe, sei lá, pensando os dados dos alunos oriundos de escola pública de 2015, se a gente quisesse dar uma bolsa de R$1.000 mensais para cada um deles, isso ia exigir que o fundo patrimonial da FEA tivesse, pensando num rendimento real de 4%, que já é mais alto do que o Zeca, o administrador do fundo, trata em sala de aula com a gente. Num rendimento desse, exigiria que o fundo tivesse 5 vezes o tamanho do fundo da Poli, que já é o maior do Brasil. Então, qual é de fato a prioridade que vocês estão dando para a permanência? Como vocês pretendem colocar essas coisas em questão? Acho que a primeira coisa que é muito importante pontuar é que a Chapa Delta entende que a permanência tem que ser um esforço conjunto, assim, tem que vir de todos os lugares. As políticas de permanência têm que vir do centro acadêmico e elas também têm que vir de todas as outras instituições que podem contribuir para isso. Isso significa lutar pela prioridade de políticas de permanência com o gasto de recursos da USP e da FEA. Então, a gente entende que as bolsas da SAS não dão conta de todo mundo que precisa de bolsa. É preciso que a gente pense também em como as outras entidades podem auxiliar nisso, né? Então, como que as bolsas distribuídas pela FEA têm que ter um caráter socioeconômico, assim. De fato, como a Ana Laura pontuou, nenhum desses equipamentos sozinho, nem mesmo o fundo patrimonial, daria conta de abarcar todas as demandas de permanência. Então, de fato, é importante que o fundo patrimonial, que ainda é bastante incipiente, tenha essa priorização, e acho que é isso que a gente principalmente pauta, que é a necessidade que o fundo patrimonial exista com a finalidade de permanência nos seus diferentes âmbitos. Então, não só bolsas, mas compras de livros e materiais, coisas que podem ser usufruídas por diversos alunos. E aí, nesse ponto também, a gente gostaria de ressaltar nossos objetivos para com a AMIFEA. Assim, a AMIFEA já existe atualmente num caráter mais de financiamento do que de bolsas, que a gente vê também que é um modelo que pode funcionar muito bem numa realidade como a FEA, assim, visto que a maioria dos alunos tende a ter a facilidade para restituir a bolsa 5 anos depois de formados e tudo mais. Então, é importante que a gente pense que, de fato, nenhum equipamento sozinho vai conseguir abarcar todas as questões de permanência, mas a gente precisa, como centro acadêmico, ocupar os espaços que nos cabe, como representantes no fundo patrimonial, com diálogo com a MFEA, nos órgãos colegiados, que todos os gastos tenham um foco de permanência. E aí, pensando no que o CAVC sozinho pode fazer, é importante que a gente tenha um idioma bem gerido para que a gente possa continuar dando bolsa. É importante que a vivência continue sendo um espaço com preços acessíveis. É importante que, no que nos cabe financeiramente, que reconheçamos, é muito pequeno comparado com o que a universidade ou outras instituições podem contribuir, a gente tenha isso muito bem gerido e capaz de fazer o que a gente consegue. Duas coisas, então, que aproveitar que a gente sobrou um tempo de falar de propostas de vocês, acho. A primeira é que vocês tratam de fundações privadas para financiar bolsas, como se esse contato fosse simples e como se esse contato fosse perene, como se oscilações na economia não fossem produzir falhas de bolsas, como já acontece em lugares que adotam esse tipo de política. E sobre o clube de bolsistas, vocês não acham que isso é um tanto quanto persecutório? Porque parece um pouco um pesadelo, assim, Foucaultiano para mim, não sei.
Em primeiro lugar, eu queria falar que assim, a questão do clube de bolsistas não é para ser um pesadelo para ninguém. O nosso objetivo não é divulgar para ninguém quem é bolsista aqui dentro da faculdade, é exatamente tentar eliminar um pouquinho do estigma que existe em diversas situações que a pessoa tem que buscar um auxílio informal nesse sentido, certo? Então nosso objetivo real é tentar identificar onde quem está precisando mais de ajuda aqui dentro da faculdade e encontrar uma maneira unificada de a gente oferecer essa ajuda para essa pessoa, entende? É uma questão muito mais pragmática, é muito mais eficiente você conseguir alocar recursos quando você sabe quem está precisando realmente deles. E aí vem a questão também do AMIFEA, sabe? O AMIFEA é uma iniciativa muito legal, mas que as pessoas têm muito receio de pegar ele porque as bolsas são restituíveis, não sei se vocês sabem. Então, tipo assim, as pessoas elas não têm elas não se sentem confortáveis a pegar essas bolsas aí e pegar depois. É bem diferente de medidas que existem em outras faculdades e que a gente está tentando pegar como inspiração e que não são inviáveis, como por exemplo, na GV, todo ano o Grupo Pão de Açúcar dá 10 bolsas de estudo para as pessoas lá, bolsas de estudo são bem mais caras. Terminou, João? Sim. Tá, tudo bem. Que são bem mais... e que se mantiveram perenes em todos esses últimos anos. A gente consegue fazer isso aqui também junto da diretora, organizando toda a faculdade, utilizando o meio institucional do Fundo Patrimonial. Bom, vou abrir agora para perguntas da plateia. Quem quiser levantar a mão, vamos priorizar quem não é de chapa nenhuma. Rodrigo, você, Gui. Vem os três, então, que levantaram a mão que eu falei. Colega do fundo, eu não... Ele não é de chapa. Você fazer pergunta, ele não é de chapa nenhuma. Não, quer resposta? Primeiro, bom dia a todo mundo. Eu tenho uma pergunta diretamente para a Chapa Construção, porque me surpreendeu, eu não sabia quem ia participar do debate, e uma crítica que eu li na carta-programa de vocês, muito forte, foi em relação a um tipo de personalismo do centro acadêmico, e a chapa de vocês funciona por método de diretoria, e as duas pessoas que estão aqui, duas são estatutárias, presidente e vice, e o outro é um diretor de uma outra área. E eu me pergunto, como que vocês pretendem, no espaço que é de representar a chapa de vocês, colocar exatamente quem são, teoricamente, as lideranças de frente representando assim? Como isso é se opor, de alguma forma, a um certo personalismo no primeiro espaço que vocês têm com a fé? Agora, como você... você é de chapa? Então, vem aí. Não, só esclarecendo, gente, quem é de chapa pode fazer pergunta, a gente só está tentando priorizar quem não é de chapa, enfim, porque não, tem as perguntas das chapas. Não, porque um ex-presidente da acadêmica está aqui para perguntar. Fica meio estranho. Ele não é de chapa nenhuma. Você falou da Delta que não dá para fazer parcerias com iniciativa privada. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha porque aqui tem várias entidades na FEA que vivem com parceria de iniciativa privada. Várias. Liga, FEA Social, FEA Júnior, a gente vive disso. E isso ajuda a gente a sobreviver. Por que é algo que seria para a FEA, vocês descartam, como você disse no seu discurso, e do lado da construção, como vocês fariam isso? Tem que botar o fio para cima. Alô, alô? Eu fico muito triste, na verdade, que tenha havido resistência à pergunta, porque eu acho que é um espaço político muito importante que está acontecendo aqui. Quando eu concorri para o centro acadêmico, a minha chapa foi uma chapa única. E perguntaram para mim no debate se eu achava que seria importante ter outras chapas. Eu falei, eu sonho com um dia que a FEA vai ter uma disputa política muito acirrada, porque nesse dia o CAVC vai ser importante. Então eu queria parabenizar as chapas, porque o CAVC se torna importante na medida em que a gente faz debate político na faculdade. E é um pouco nesse espírito de talvez alguém que está no último ano, que já passou pelo CAVC, que eu queria fazer a minha pergunta, assim. Porque eu acho que a gente tem um problema sempre de sinalização quando a gente está discutindo chapa para o centro acadêmico. Que a gente vota em alguém e espera que essa pessoa cumpra os compromissos que ela disse que vai cumprir no ano que vem. E é nesse sentido que eu acho que carta-programa é uma coisa muito importante. Assim. Acho que quando você escreve uma carta-programa, um documento-programa, diz muito sobre o que você vai fazer no próximo ano. Então, assim, me assusta, de fato, algumas coisas que aparecem nas cartas-programa da chapa construção. Porque eu fico pensando, eles sabem mesmo do que eles estão falando? Porque no passado uma chapa disse
que era a favor de cotas. Aí, nesse ano, o representante discente dessa chapa, que apoia a chapa construção, vota contra cotas. Então, assim, em que mundo a gente está se metendo? Outra coisa, o CAVC depende exclusivamente do CAVC Idiomas. O presidente do CAVC, os que dependem desse dinheiro para financiar suas famílias. Como uma chapa que quer concorrer ao CAVC não fala um A de financiamento sobre o idiomas, não fala o que pensa sobre a escola, o que acha da escola. Gente, desculpa, mas a gente vai dar uma carta em branco assim, uma chapa que não diz o que acha do CAVC Idiomas. Eu queria saber de verdade para a chapa construção se eles sabem no centro acadêmico que eles estão concorrendo. Bom, obrigada. Vamos inverter a ordem das respostas do que foi, pode ser? Ou vocês querem sortear de novo? Consenso na plateia, consenso entre as chapas, tudo bem? Ninguém se manifestou, gente. Não? Tudo bem? Não? A Beca tá falando agora. Porque, tipo, como na próxima vai ter duas rodadas, né? Tipo, pra gente não ficar invertendo, a gente tem que apresentar primeiro. Conta da chapa, é melhor? Não, eu pensei em... tá, então segue a ordem e aí na próxima inverte. Isso. Tá, então chapa delta responde primeiro, construção, depois inverte na próxima. 3 minutos, né? 3 minutos de resposta para cada chapa. O que eu queria falar era bem rápido, porque falaram coisa que eu não disse aqui. Eu não disse em nenhum momento em negar financiamento de instituições privadas, e queria ressaltar que o CAVC não funciona como uma entidade. A entidade tem outro tipo de objetivo e outro tipo de organização e de estrutura. E a respeito da perenidade das bolsas do setor privado, eu continuo dizendo que elas não são perenes, elas são dependentes de condições do mercado. E é importante isso. E ressaltar, eu não disse em nenhum momento que a gente exclui financiamento de instituição privada nenhuma. Só complementando essa questão do financiamento, o François apontou que as bolsas, por exemplo, na GV não tem alteração, e a gente sabe que isso não é verdade, é que a Fundação está passando por dificuldades muito grandes de manter e ampliar as bolsas, porque está perdendo parceiros da iniciativa privada. Então, eu acho que é importante ressaltar que as entidades sim precisam das iniciativas privadas e usam, e é muito bom, acho muito benéfico para a realização de projetos pontuais. Agora, a bolsa para aluno de permanência é um negócio que tem que durar pelo menos os 5 anos que ele vai estar na faculdade, assim, é muito difícil ter essa perenidade. Exato, eu ia complementar o que você falou agora, que tipo, na GV tem várias empresas que fazem doações para fazer as bolsas dos alunos e tal, só que agora a gente está vivendo uma crise e tipo, as empresas não estão mais doando. E aí, como é que vai ficar a bolsa dos alunos? Então, assim, a gente tem que pensar também em instituições privadas, fazer algumas parcerias, mas assim, a gente tem que ter bastante cuidado com essas coisas. E sobre o idiomas, eu queria reconhecer que é de fato muito importante que a gente consiga pensar sobre a escola, sobre a instituição e tenha propostas concretas para eles. Acho que pelo tempo escasso não vale ficar citando todas, mas a Chapa Delta propõe expansão por exemplo, do pagamento online, além de medidas para aumentar a divulgação e novas formas de desconto. A gente acha que o Idiomas não precisa ser uma instituição lucrativa, mas ela precisa ser uma instituição forte o suficiente para bancar as bolsas. E acho que quando a gente fala de personalismo, é muito difícil como você quer combater isso criando uma estrutura completamente vertical e fechada dentro de diretorias, sem pensar em reuniões abertas e com uma forma de inclusão bastante contestável dos alunos. Assim. Acho bem complicado isso. E, além do mais, a gente pode ressaltar que desse personalismo que a gente está falando, 6 dos 12 diretores propostos são da minha sala. Então, além de ser personalista, é de um grupo extremamente restrito. Gente, respondendo a questão do Gui sobre isso da personalização, eu acho que não tem como a gente escapar em escolher 3 membros da chapa para estar aqui. Então, é isso, a gente precisa de 3 pessoas para debater. A nossa crítica em relação ao personalismo é porque a gente não encontra no modelo atual do centro acadêmico uma maneira de você acessá-lo sem que seja se você conhece um membro de lá, uma pessoa de lá. Essa é a nossa crítica de personalismo. Não é porque, então, a gente vai compor chapa como? 100 pessoas? Tipo, não. A gente entende que a instituição é feita de processo, mas também é feita de pessoas, só que a nossa crítica é que, no modelo atual, sem conhecer a gente, você não tem acesso a ele, sabe? Essa que é a nossa crítica em relação ao personalismo.
A outra questão do CAVC Idiomas, por favor, eu estou concorrendo enquanto presidente da chapa, eu tenho plena noção das responsabilidades legais que eu vou assumir em relação a isso, e óbvio que a gente se preocupa com a questão do financiamento do centro acadêmico, isso é fundamental. Agora eu queria já deixar uma crítica aqui para vocês também, sabe? Se a gente tem dificuldade de ter acesso dos conhecimentos de como é a fonte de financiamento do CAVC, honestamente, é uma culpa de vocês, porque não tem um processo transparente para a gente ter acesso a isso, tá bom? E complementando, eu entendo que vocês não têm obrigação de divulgar o balanço contando que é uma empresa fechada, a gente tem todo acesso, compreendo completamente isso, mas a divulgação dos balanços do CAVC no Visconde é entradas e saídas, aquilo é uma vergonha, não tem como a gente saber onde está tendo problema de financiamento. A gente só tem entrada e saída de festa, como a gente vai identificar onde estão os problemas ali, o que está dando errado, onde a gente está sendo ineficiente? Desculpa, mas pela maneira como vocês expõem isso para a gente, não dá para saber. Especificamente sobre o CAVC Idiomas, a gente sabe o principal concorrente dele é o Poliglota, e o tipo de curso que a gente oferece aqui tem um preço tende a ser majoritariamente mais caro do que o do Poliglota, mas são também de uma qualidade maior. Então isso é uma questão que a gente tem que sentar e ver qual modelo de escola que a gente quer. A gente quer se diferenciar pela qualidade e continuar com um preço maior, ou a gente quer entupir de sala o aluno para tornar ele mais eficiente e de reduzir a qualidade em relação a isso, sabe? Esse é o tipo de debate que eu acho que a gente tem que fazer, mas majoritariamente não dá para debater sem ter acesso à informação, e o centro acadêmico hoje não é transparente com a divulgação de informações financeiras. E é importante falar que quando vocês falam dessa questão de experiência, o centro acadêmico não é um bicho de sete cabeças, não. É um negócio que a gente tem vivência porque a gente viveu dentro dessa faculdade aqui, a gente entende quais são os problemas e a gente vê que o que a gente precisa são soluções pragmáticas. É ver o que está acontecendo, ver quais são os problemas, procurar todas as informações possíveis e ir atrás disso daí. Não é uma questão de... Se a gente não tem acesso ao CAVC Idiomas, tudo que a gente consegue fazer é o que a gente fez. Conversar com as pessoas, entender qual é o modelo de negócios e propor o que é possível para o próximo ano, que é reavaliar a nossa competição com o Poliglota. Não sei. Não precisa. Não, é que eu acho que... Não vou entrar nesse debate. Vamos lá. Próxima pergunta. Agora Não, agora vai ser perguntas entre as chapas. Você se inscreve na próxima. Vai ter mais uma, fica tranquilo. Agora a chapa construção começa perguntando. Voltando à minha fala inicial, cotistas entraram e possuem seu espaço agora na FEA. Mas é um espaço igual? É inclusivo? Todos os fianos têm as mesmas oportunidades de usufruir de todos os projetos e programas? Eu sou cotista, vim integralmente de escola pública. Eu perdi meu primeiro semestre inteiro, foi um desastre. Eu perdi minha única chance de viajar fora do Brasil. Eu perdi minha chance de fazer o intercâmbio porque minhas notas foram ridículas. Eu tive pouco suporte acadêmico, pouco suporte de estudo. Eu senti muita falta disso e não foi por falta de horas na biblioteca, de verdade. Faltou essa vivência de estudo que muitos alunos já tinham. Pessoas da minha sala sabem e eu estou falando a verdade. Não faltou horas na biblioteca. Eu me dediquei muito. E é justamente nesse ponto que eu quero começar a discussão, que é o seguinte. A questão de inclusão aconteceu. Cotistas estão na universidade. Cotistas estão aqui agora. E cada vez vai ser maior esse espaço. Como validar essa questão acadêmica de uma base de que alunos de escola pública possuem uma base muito mais fraca historicamente no Brasil, e é óbvio em Olimpíadas. É ridículo o nível e a participação de alunos só de escola pública em Olimpíadas em geral no Brasil. Enfim, o que eu quero comentar é que é o seguinte: como vocês vão conseguir lidar muito bem sobre isso? Como vai estruturar melhor a questão da monitoria zero? Porque é o seguinte, é pífio você apenas dar monitoria zero e algumas monitorias apenas para cálculo. É só cálculo aqui na universidade que exige conhecimento prévio para você conseguir levar adiante sua vivência na faculdade. É só cálculo que é necessário para você ter uma base melhor para conseguir desenvolver dentro da universidade. E eu gostaria de saber como que vai tornar esse espaço mais inclusivo para essas pessoas.
Olha, eu acho que o pessoal que estava na gestão pode falar melhor sobre a questão desse ano. Sobre a questão de tornar mais inclusivo, existem várias propostas que a gente tem, mas a única coisa que eu tenho certeza é que não vai tornar mais inclusivo você ficar indo atrás dos bolsistas e, sem qualquer tato humano, você sair atrás de informações prezando por uma pressuposta eficiência, sem respeitar o espaço de qualquer um, e você vai acabar criando muito mais um ambiente de segregação dentro da FEA. Então, só queria falar que, tipo, esse ano a gente começou, é um projeto piloto que a gente começou com monitoria zeros e, tipo, a gente quer continuar, melhorar isso daí ano que vem. A gente quer fazer... Foi um projeto que começou mais com funções matemáticas, assim, tipo, entender gráficos, essas coisas. A gente quer expandir isso pro ano que vem, a gente não quer matar, a gente quer melhorar isso, porque ano que vem é um negócio que, tipo, vai ter que pautar a permanência, é um negócio que você levantou muito bem. Eu também vim de escola pública e eu sei muito bem qual que é a sua situação. Eu tive alguns problemas também, mas essa monitoria me ajudou bastante. E, tipo, conversando também com os outros veteranos, a gente fica que me virar. Mas, tipo, ano que vem eu acho que a gente não quer que isso aconteça de novo, sabe? A gente não quer que, nesse ponto, a gente tenha algo em comum, que a gente não quer que isso continue, que a gente tem que se virar e tal. A gente quer mais monitoria zeros e é isso. Eu acho importante pensar também que é muito importante, como uma chapa de continuidade, reconhecer aonde a Aquarela errou e aonde a gente pode trabalhar mais em cima disso, assim. Eu acho que, como o Fê pontou muito bem, a monitoria zero foi uma primeira tentativa. A gente tem propostas de aprimorar, por exemplo, incluir inglês, de filmar as aulas, de garantir isso. Além disso, a gente entende que é importante fortalecer as monitorias e tudo mais. E a gente entende também que tem outras coisas, outras formas de você garantir a permanência, mesmo acadêmica, aumentando a sensação de pertencimento. Eu acho que é inegável, em diversos casos, que o aluno rende mais, que o aluno se sente mais pertencente ao projeto de faculdade, que ele sente mais vontade de vir para a faculdade, de estudar, e que esse estudo rende mais quando a pessoa se sente de fato pertencente à faculdade, assim. E nesse sentido é importante que a gente paute não só as medidas objetivas acadêmicas, que acho que de fato têm que ser repensadas e aprimoradas e mais divulgadas, e acho que todas essas questões a gente trata, mas que a gente trate também das noções de pertencimento. Então que a gente crie ambientes mais agradáveis para estudo, então a gente coloque mais cadeiras, mesas no